Então, gente, vamos começar com o nosso Maquia e Fala. Como eu disse pra vocês, eu vou falar um pouquinho da história da minha vida. E é estranho pra mim, porque eu não sei se eu consigo me concentrar em duas coisas ao mesmo tempo, mas eu vou tentar. Vou começar pela base aqui, tá? Como eu havia dizendo, eu nasci no dia 4 de outubro de 2001. E eu tenho atualmente 18 anos e meu signo é Libra. E assim, gente, quando eu nasci com uma deficiência. Eu não nasci assim, do jeito que vocês acham que eu nasci normalmente. Eu tive alguns problemas na hora de nascer. Primeiro, a minha mãe, quando ela teve meu irmão, ela passou por um problema muito grande de saúde e ela quase morreu no parto dele. Então o médico disse, Lene, que é o nome da minha mãe, Lene, você não pode ter outro filho, se você estiver capaz de você não resistir. Só que aí eu vim, entendeu? E o primeiro pensamento, que seria mais normal, seria que eu não viesse ao mundo. Mas eu vim porque Deus quis que eu estivesse aqui e eu tenho um propósito para estar aqui. Eu nasci com uma malformação chamada lábio leporino. E o que é isso, Giovana? É quando... Você já viu aquelas crianças que elas nascem com isso aqui aberto e tudo mais? Elas nascem com isso aqui aberto, tem que costurar e tudo mais. E eu nasci com um no céu da boca, não foi pro lado de fora, foi interno. Eu passei por algumas cirurgias quando eu era recém-nascida. Acho que foi uma, duas, sei lá. Enfim, pra costurar. Então, antes dessa cirurgia, tudo que eu comia saía pelo nariz ou pelos ouvidos, entendeu? Porque era tudo aberto, até o sininho é tudo aberto. É que eu não abro a boca aqui, mas se eu abrir, vocês vão ver que tá tudo costurado. Até meu sininho é costuradinho. Então, foi uma doença que teve grande influência na minha vida, porque eu acredito pra mim que é como se fosse um milagre, sabe? Então, a partir do momento que eu nasci, já foi um pouquinho difícil pra mim, sabe? Talvez não era nem pra eu estar aqui, mas eu estou. E eu acredito que o fato de eu estar é uma grande influência. Eu passei por algumas cirurgias, viajei pra Bauru, a minha infância foi basicamente isso. Viajando pra Bauru, fazendo fono e tentando aprender a falar, porque eu não sabia falar, eu não sabia me comunicar. Eu tive um processo muito mais lento do que das outras crianças de conseguir me comunicar. Quando eu tentava falar, só a minha mãe me entendia, porque eu falava totalmente assim, ninguém entendia nada, sabe? Era uma coisa bem difícil mesmo, e eu tive que me adaptar mais tarde a me comunicar. Então, quando eu entrei na creche, eu sofri bastante bullying por essa doença. Essa doença não, né, gente? Eu não sei se é uma malformação. Mas eu sofri bastante bullying e eu sei o quanto é difícil você não se sentir incluso na sociedade. Aprendendo a falar, eu fazia fono todos os dias. Eu fiquei, acho que 2, 3 anos fazendo fono e aprendendo a falar. E assim, minha mãe, ela sempre me levou, ela nunca deixou de me levar. Minha mãe sempre foi muito presente nesse negócio e assim, meu pai trabalhava, então minha mãe saía do trabalho e me levava na fono. Eu lembro até hoje, quando eu peguei a alta da fono, o quanto minha mãe ficou feliz. E o quanto eu fiquei feliz. Eu meio que não entendia nada, porque, gente, eu era pequena ainda, tinha uns 5, 6 anos. Mas assim, era difícil, entendeu? Acho que tá bom, né? Tô laranja, mas é por causa que essa base aqui não é da minha pele e eu fico usando. Não percebe, sabe, o quanto uma pessoa não tá sendo inclusa na sociedade. E é difícil, sabe, quando você não nasce igual as outras pessoas e a gente acaba sendo excluída de qualquer forma. Então, assim, depois disso eu comecei a pensar mais nessa inclusão social, sabe, quantas pessoas sofrem. A minha não foi uma deficiência muito grande, eu consegui reparar isso, entendeu? Mas tem gente que não tem isso, tem gente que convive com isso pra vida toda e convive com essa falta de comunicação ou falta de comunicação com as pessoas pra sempre. Meus pais se separaram quando eu tinha 7 anos de idade e eu era muito pequena e não entendia isso. Eu tinha 7 anos, então pra mim acontece, normal, mas pro meu irmão que era mais velho talvez não tenha sido tão fácil, porque ele pegou as fases da briga e tudo mais, talvez tenha sido um pouco difícil. Eu sempre tive uma boa comunicação com meu pai e assim, eu tive pais maravilhosos. Todo mundo tem problema, né, com os pais, mas eu tive pais maravilhosos, apesar de todos os problemas que qualquer pessoa tem com os seus próprios
Quando eu entrei na escolinha, né, no caso da 5ª série, e eu comecei a sofrer mais bullying. É diferente quando você sofre bullying quando você era pequeno e quando você sofre bullying quando você tá maior. Porque quando você tá maior, você sente o peso da ignorância das pessoas. Eu acho que isso é a coisa mais difícil que existe, você sentir o peso da ignorância das pessoas. Eu fico bem magoada com isso, porque isso não devia existir. E esse bullying talvez tenha ocasionado em muitas coisas da minha vida, sobre baixa autoestima e tudo mais. E nessa época eu comecei a sofrer bullying, não pelo meu lábio leporino, porque já tinha sido totalmente, assim, resolvido, mas sim pela minha aparência. O bullying que eu sofria era por ser magra demais. Então eu era muito magra mesmo, mais magra do que qualquer outra menininha lá da escola. E as pessoas não perdoavam, as pessoas falavam mesmo: Olivia Paulito, se vier ao vento você voa. E isso me magoou demais, gente, demais mesmo. Magoou tanto que eu entrei pra academia, não por mim. Por isso que eu falo, não entre na academia por outras pessoas, entre por você, porque foi difícil. Eu fiquei magoada, eu entrei por mim e eu falei, no dia que eu for gostosa, eu tiver mais corpo, as pessoas vão me aceitar do jeito que eu sou. Só que assim, é sempre difícil, gente. É muito difícil esse negócio. O padrão que a sociedade impõe é o padrão mais difícil, sabe? Porque não devia ter isso. Não devia ter. Isso é ignorância das pessoas, de verdade. Eu sofri muito com a ignorância das pessoas desde sempre, desde quando eu nasci. Mas a gente supera tudo, gente. Não tem nada que a gente não possa superar. Então, eu encontrei, na verdade eu sempre gostei, eu encontrei o meu mundo na internet. Uma coisa que eu gosto de fazer, sabe? Ensinar, maquiar, fazer cabelo. Foi isso que eu gosto, é isso que me deixa feliz. Então eu encontrei isso, sabe? Eu encontrei isso como uma forma de passar todas essas coisas ruins. E é assim que você tem que fazer quando uma coisa ruim aparece na sua vida, sabe? Eu dei meu primeiro beijo com 12 anos, foi com um menininho lá, com 12 anos. E depois eu usei aparelho, porque meu dente era totalmente torto, assim, por causa da cirurgia e tudo mais. Então, eu consegui ter um sorriso decente. E consegui, assim, superar tudo isso. A partir de 2016, eu percebi que eu comecei a ter algumas crises. Na minha família, não é normal a ansiedade ou a depressão. Pra eles é frescura, porque eles são nordestinos, eles vêm de uma família mais, assim, antiga e tudo mais, o que é totalmente normal e compreensível, gente. Você não pode esperar da sua família que ela seja maravilhosa, perfeita, porque nenhuma família entendeu? Só que às vezes é difícil a gente entender umas crises, e eu comecei a perceber que aquele negócio de jovem, né? Ai, quer beber, quer fazer um monte de coisa. E eu percebi que isso me deixava totalmente vazia. Eu percebi que isso fazia com que eu tentasse suprir uma coisa que talvez eu não tinha. Ou é uma coisa assim, sabe? Ai, eu amo beber pra esquecer. Sendo que eu tinha problemas e eu tinha problema em encarar de frente. E esse é um dos maiores problemas dos jovens hoje em dia. Os jovens, eles têm medo de encarar o problema de frente. Eles não conseguem aceitar que eles têm um problema. Então aí eles começam a se envolver com droga e com bebida, o que não é uma coisa boa. Minha família nunca foi como a ansiedade ou a depressão, até que eu vi isso de frente. E isso é bem complicado, sabe? A gente vê alguém com depressão ou você vê você mesmo com ansiedade. Então, foram momentos que eu fui assim, eu acredito que eu fui muito importante na minha família por momentos assim, porque eu ajudei pessoas e eu tô tentando me ajudar. Gente, lembrando pra vocês que o vídeo não é pra deixar vocês tristes nem nada, é pra contar a minha história e o que talvez vocês não saibam e talvez ajudar vocês de alguma forma pra vocês entenderem que tem pessoas que passam pelo mesmo que você e tudo bem. As pessoas escondem o que elas passam ou o que elas são. Não tem ninguém ou que ninguém entende o que você passa, porque às vezes na sua volta tem pessoas que realmente não entendem, mas sempre vai ter alguém pra te ajudar, sempre. E é difícil você entender isso a ponto de você procurar ajuda. E é isso que eu falo, procurem ajuda quando você sentir que você tá sentindo angustiado, ou você tá um pouquinho afobado, o que é totalmente normal hoje em dia, infelizmente é normal. E assim, eu acredito sim que vocês podem melhorar, que vocês podem crescer, e que todo mundo aqui pode crescer, e uma crise não vai definir quem você é. É normal ter crise, ninguém é perfeito, nós somos seres humanos, sabe? E eu quero que vocês entendam que ter autoestima baixa é uma coisa muito difícil, mas é uma coisa que você não tem que dar razão para outras pessoas, você tem que ser quem você é, do jeito que você é, do jeito que você se sente bem. É difícil isso, e às vezes parece até clichê falar,
Mas a gente precisa colocar isso em prática, gente. Depois que eu entrei nessa fase da juventude, eu percebi que eu tinha muitos problemas pendentes que ocorria. Eu comecei a perceber que a minha vida começou a meio que desmoronar, sabe? Eu comecei a não ter controle de nada. Até que eu conheci meu namorado. Meu namorado é uma pessoa incrível, eu acho ele totalmente incrível mesmo. Foi uma pessoa que, assim, foi excepcional na minha vida. Ele me ajudou em todos os momentos, assim, ele viu de perto o que eu passei e tá vendo ainda o que eu ainda passo, mas ele vê uma coisa em mim que ninguém nunca viu, que é uma pessoa, eu sou um ser humano, eu erro e ele não julga. Esse é o problema, a gente tem que afastar essas pessoas que julgam a gente, porque ninguém sabe o que a gente sente, sabe? Coisa que às vezes até me entristece, porque ninguém entende até ter. Eu realmente vi que eu passava por alguns transtornos de ansiedade. E eu não precisava mais beber pra sentir, eu tava sentindo até, sabe, quando eu tava bem. O que é totalmente complicado, porque você sente isso quando você tá bem, sabe, quando você não tá bebendo nem nada, é porque você realmente tá passando por um momento que você precisa resolver de qualquer jeito. Quando você estiver passando por alguma crise de depressão, ansiedade ou qualquer coisa, pânico, tenta tirar um dia da sua vida pra entender por quais motivos você pode estar tendo essa ansiedade. Às vezes é algo assim de infância, às vezes é algo que você tá tendo agora. Então, gente, aprenda a apreciar, a entender os seus sentimentos. Essa é uma coisa que tá me ajudando muito nesse momento de ansiedade, sabe? Nossa, esqueci agora, não fiz minha sobrancelha. Ah, tô nem aí. A gente pensa que a gente não precisa que ninguém fale nada pra gente, mas a gente sempre precisa de alguém. De um profissional ou até mesmo um amigo para desabafar e ouvir todos os problemas, do que guardar pra gente e se sentir mais ainda angustiado. Mas quando alguém tá com ansiedade, você não pensa certo, sabe? Você acaba pensando em como fazer aquilo parar, só que você simplesmente fica mais afobado ainda. Então a dica é, gente, deixa rolar. Não fica assim, eu tenho que parar, tenho que respirar. Porque aí você fica com mais coisa na sua cabeça e demora ainda mais pra passar. Muitas vezes as pessoas que têm ansiedade, por exemplo, eu já me vitimizei muito, já falei, eu tenho ansiedade, eu não quero mais fazer nada, sabe? Você acaba desanimando, mas você não pode desanimar. Se é uma coisa que ninguém pode desanimar você, entendeu? De jeito nenhum. E eu acho que quem tem ansiedade faz essas perguntas. Por que isso tá acontecendo comigo? E se não fosse assim, se fosse diferente? Mas sabe uma dica que eu dou pra vocês? Nossa, gente, o que foi que eu fiz aqui? Misericórdia. Uma dica que eu dou pra vocês aceita a realidade como ela é. Vocês, quem tem ansiedade, tem problemas assim, tem dificuldade em aceitar a realidade, sabe? Aceitar que você tem um problema e que é esse o problema, a sua família é assim, a vida é assim. E a gente tem uma dificuldade. Poxa, por que você é assim? Eu nunca falei isso com você. Mas, gente, as pessoas não têm o mesmo coração que você e é isso que você precisa entender, sabe? Eu sei que às vezes a gente quer melhorar tanto que acaba não percebendo o quanto essa vontade de melhorar acaba deixando a gente mais ansioso ainda. Então, quando você estiver perto de uma crise, respira fundo. Bem fundo. Entenda. É um processo, é uma fase. E não fica tentando, eu preciso melhorar, eu vou fazer isso pra melhorar. Não. Vai passar. A crise vai chegar, ela vai entrar, mas você vai escolher. Você tem o poder de livre-arbítrio de escolher. Eu quero isso agora? Eu preciso disso agora? É alguma coisa que eu posso controlar antes que seja algo muito maior. Então você pode controlar a sua crise. Eu passei por muito tempo, né? Eu tive uma responsabilidade muito grande desde cedo, eu tive muitos problemas. E o intuito desse vídeo não é mostrar coisas tristes, é falar pra você uma realidade que acontece mesmo na vida das pessoas. As pessoas têm isso, entendeu? E às vezes as pessoas não falam. Então esse é um problema, as pessoas têm que falar. As pessoas acham que tem 90 mil seguidores, posta foto toda feliz. Não tem. Gente, a vida social é a vida mais mentirosa que existe. As pessoas têm problemas demais. Os famosos têm problemas muito mais até que uma pessoa normal, porque a pressão é muito maior, sabe? Então a gente tem que entender que vocês têm que entender que eu sou como vocês. Algumas seguidoras minhas chegam e falam que estão tristes e tudo mais. E às vezes as pessoas ficam até com baixa autoestima, porque vê fotos no Instagram que, assim, não mostram quem vocês são de verdade. Então esse vídeo é pra mostrar pra vocês que as fotos no Instagram são totalmente mentirosas, sabe? Às vezes as pessoas realmente podem estar tristes, mas todo mundo tem problema.
Você tem problema, eu tenho problema e é totalmente normal, entendeu? O jeito de escolher se você quer ter isso ou não. Eu aconselho você assim procurar uma ajuda, tá bom? Seja de um amigo, mas profissionalmente um profissional. Eu percebi isso agora porque eu nunca tive coragem de procurar ajuda de profissional porque eu achei que eu não precisava. Mas eu realmente preciso e eu juro que depois dessa pandemia eu vou procurar ajuda. Mas eu percebo que eu tô numa evolução constante, sabe? Que eu tô melhorando, que eu tenho o livre-arbítrio de escolher o que eu quero sentir. E eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho o direito de entender que ter nascido com uma deficiência, ter tido crise de ansiedade, ter tido baixa autoestima, ter sofrido bullying não resume a quem eu sou. São processos, infelizmente, que são naturais, as pessoas fazem isso, as pessoas são ignorantes, mas você não pode nunca se igualar a eles, tá? Seja sempre superior, aceite a mudança, aceite o que você é, aceite a família que você tem, aceite a sua realidade, aceita. Não fique entendendo, e se, por quê? Porque isso é horrível pra ansiedade, sabe? Você começa a ficar doido da cabeça. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, sabe? Eu espero de verdade que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, porque eu sei como é bom você ouvir sobre o mesmo assunto de uma pessoa que também passa pelo que você passa. E eu sei o quanto é difícil. E eu tenho sempre uma pessoa do meu lado, que é meu namorado, pra me ajudar nesses momentos. E ele me ajudou muito e me passou muitas coisas que eu tô passando pra você. Então seja grato pelas pessoas que te ajudam, tá bom? Muito obrigada, amor. E é isso, gente. Sejam felizes. Aceitem que vocês têm esse problema e mudem. Eu sei que é difícil, mas a partir do momento que você começar a ler, a meditar, a parar um dia pra entender quais são e por que você tá tendo todo esse pensamento, você vai ver que como vai mudar, sabe? Como a sua crise vai mudar, como você vai melhorar e como vai ser muito melhor quando você entender que você passa por um problema e parar de se culpar por muitas coisas. Não se culpe, tá? A vida acontece porque ela tem que acontecer. A situação acontece porque ela tem que acontecer e nada mais. Você não tem culpa de nada, só foram as circunstâncias que trouxeram isso, tá bom? E também eu tô muito feliz de poder abrir isso pra vocês, porque é uma coisa assim minha, que eu nunca nem abri pra minha família. E eu tô muito feliz de conseguir abrir isso pra vocês, transparecer isso pra vocês, porque, sabe, eu tenho um laço muito grande com vocês e é de confiança mesmo. Comenta aqui embaixo ou manda pra alguma amiga que você acha que precisa, que você acha que não entende o que tá passando, porque talvez seja uma coisa pra ela abrir mais os olhos, tá bom? E por favor, me desculpe por essa maquiagem com uma bosta, mas é porque, gente, eu tô fazendo um espelhinho e eu não consigo me concentrar em falar e me maquiar, então esse quadro é totalmente mentiroso pra mim. Um beijo e até a próxima!